pessoal, bom dia, domingão. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu acordei um pouco tarde, ia fazer vídeo pra vocês cedinho, mas não vai dar tempo. Então, eu vou ter que fazer o almoço e conversando com vocês a respeito do que eu ia falar junto, tá bom? Me desculpa, mas hoje vai ter que ser diferente. Então, olha só. Lembra que a gente estava falando sobre ruminação, né? E modo de pensamento automático? Então é sério o assunto. Só de verdade, eu vou fazendo isso aqui e a gente vai conversando ao mesmo tempo. Então é o seguinte: primeiro passo, como que a gente sabe se a gente está vivendo de verdade ou a gente está deixando para viver no automático? Aproveitando que a gente tá aqui na cozinha, um dia para vocês eu vou te falar de meditação da louça. Você acredita que dá para fazer atenção plena e fazer meditação da louça? Mas não vai ser hoje não. O que eu queria dizer é o seguinte, que a primeira coisa que a gente precisa é saber se a gente tá no automático. Como é que a gente faz isso? Uma coisa importante é que a gente precisa praticar no dia a dia. Se fosse fácil, eu não precisava estar falando de vocês isso, né? A gente precisa saber se a gente está vivendo sem aproveitar o momento. Então, muitas vezes a gente só lhe dá conta de que precisa mudar alguma coisa se tiver com um mal-estar emocional, né? Então, assim, às vezes a gente tá com mal-estar, se sentindo infeliz e aí precisa sair daquela situação e precisa sair e não sabe o que fazer. Então, vamos voltar a essa situação, que é o que as pessoas mais querem saber. Depois a gente fala disso. Então, por que não dá certo? Porque a nossa cabeça sempre pensa da seguinte forma: esse agora não tá bom, e eu preciso sair desse espaço, né? Então, por que ele pensa isso e por que com a parte do sentimento não dá certo? Não dá certo por quê? Tenta fazer aí. Eu sou uma pessoa infeliz, eu sou triste, eu quero mudar as coisas. Eu queria ser uma pessoa... Então, assim, ele vai pro presente, constata e vai pro futuro. Lembra que eu falei? Tá sempre comparando entre dois tempos? Então, se eu sou infeliz agora, quero ficar feliz no futuro. E aí, assim, como é que você se sente pensando: eu sou infeliz, eu sou uma porcaria, eu não gostaria de viver assim, eu quero viver de uma forma diferente, mas você tá com os recursos diminuídos, você vai ter como sair disso? Não consegue, porque é um estado de estar se sentindo inebriado dentro da penumbra, tá? Então, vamos focar aqui no seguinte: então a gente precisa, primeiro, não dá certo essa fórmula de querer fazer alguma coisa para sair. Só recapitulando alguma coisa que eu falei lá do passado, entendeu? Então, assim, não adianta a gente ficar fazendo isso. Então, qual é a primeira forma da gente aceitar o sentimento ruim? É ir lá e entender que sentimento ruim é sentimento e é tão legítimo quanto sentimento bom. Aceita, né? É meu sentimento ruim, o que eu vou fazer? Nada, vive. Assim como você precisa viver outras coisas na vida, né? Então, para viver esse sentimento, sem pensar que tem que sair dele correndo, o que a gente precisa fazer? Aprender a reconhecer que ele está presente. A segunda coisa, entender que e observá-lo objetivamente. Este é o meu estado, tá? Entender a natureza dos fatos e cultivar uma outra realidade mental. São 3 fatores: identificar, observar e definir, e cultivar outra realidade mental. Hoje eu vou ficar só nessas 2 primeiras, tá? Então, identificar é o quê? Pensou, viu que está no estado ruim e viu que está reclamando com você mesma e viu que aquele sentimento de raiva ou de tristeza tá se acumulando e tá te dando mal-estar.
Não esperneia. Não adianta espernear. Vive. Identificou? Então, defina primeiro. Esse é o meu estado de ruminação. Eu estou ruminando. Normalmente, a gente pensa que a gente é isso mesmo. A gente é o pensamento, né? Então, assim, vamos dizer assim, a gente não está acostumado a entender pensamento como um simples ato mental. Normalmente, a gente faz o quê? Pega a realidade e transforma naquele seu mundo interior como realidade, tá? Só que não é assim, gente. Nós somos bilhões e bilhões e bilhões na Terra. Se cada um tem sua vivência individual, como que vai ter uma realidade só? A gente representa a realidade dentro da gente e cada um vê a realidade do jeito que ela é representada dentro de você. Não tem um negócio fora lá que é igual para todo mundo. Não é assim. Esse é o primeiro passo. Reconheça o seu mundo interno como representação única. Aí você vai passar a respeitar que a representação única do marido que não liga para lavar louça, porque para ele não é importante quando é isso que acontece. Não é o meu caso, tá? Eu adoro lavar louça, graças a Deus. Mas também não faz outras coisas que são tão importantes para mim. Mas cada um tem uma realidade. Então, as pessoas vão entrando em sintonia umas com as outras conforme alguns aspectos da realidade eles se conectam, entendeu? Então, as minhas afinidades pessoais com os meus amigos, elas têm algumas questões que são empáticas com outras pessoas do mesmo meio, no trabalho, nas amizades, momentos de lazer, na família. O que dá ruim é quando são os aspectos de realidade representam de diferentes formas. E aí a gente pode usar do artifício da empatia para saber que a sua realidade é uma, merece respeito, atenção, mas a do outro também, sabia? Então, quando a gente está brigando com o outro, é porque a realidade do outro é diferente. E respeita! Não adianta a gente entrar em combate, porque não vai rolar. Então, voltando para nós, com nós mesmos, identifica que você está num processo de ruminação. Então assim, deu aquele baixo astral, para pensar o que você está pensando, descreve a situação que você está vivendo. Por exemplo, se fosse comigo, eu tô aqui descascando alho, mas eu tô aqui pensando só naquela pessoa que tá doente, que tá sofrendo no CTI, que tá se sentindo mal, e isso vai me dando uma angústia. Ai, meu Deus, se todo mundo for morrer nessa face da terra, ai, esse estado do país, ai, meu Deus, e esse governo, ai, meu Deus, isso vai me dando uma angústia. Pá! Parou? É a ruminação. Então eu vou, identifico com ela e falo assim, é só o meu estado de ruminação. Essa é a realidade que eu tô me proporcionando nesse momento. E isso vale para tudo. Você pode fazer com tristeza, ansiedade, medo, estados de compulsão. Qualquer momento você precisa desenvolver essa habilidade de pensar qual é a situação e o que eu tô vivendo. E número 2, pegar e falar assim, isso é só ruminação. Essa realidade está acontecendo dentro de mim. Não está acontecendo mais em lugar nenhum. Por isso que as coisas acabam não batendo, né? Lembra quando eu falei? Falei assim, nossa, eu não tenho motivo para ser infeliz, mas eu tô me sentindo assim. Claro, gente, isso tá acontecendo espontaneamente dentro de você, porque isso é um reflexo do modo fazer, do modo automático, só que na versão sofrimento, tá bom? Então, tarefinha, gente, para essa semana, para amanhã, para hoje. Presta atenção quando os sentimentos ruins começarem a apresentar dentro de você. É porque você está elaborando conteúdos mentais que não estão te ajudando, ou seja, conteúdos mentais disfuncionais. Bom, uma ótima Páscoa, tudo de maravilhoso para vocês. Até a próxima.